Beleza, minha gente, vamos lá começar a nossa aula 1 do nosso curso de estatística. E a gente vai começar com os conceitos iniciais. Sou o professor Marcos Luciano, e aí eu peço licença para entrar em sua casa, onde quer que você esteja assistindo a aula, e já te desejando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja assistindo a aula, no horário que você estiver assistindo. Essa é uma das vantagens da plataforma online. Então, galera, a gente vai começar a nossa aula 1. E nessa aula 1 a gente vai começar a entender um pouco da estatística, entender os conceitos. Então a gente vai ter noções iniciais, conceitos básicos. Vamos começar? Vem comigo, olha na tela. Tá aí, galera. A gente vai começar a nossa logo do curso. E aí a gente tem o curso de estatística com o professor Marco Luciano. Então esse que vos fala. Vamos começar a nossa caminhada. Galera, nossa aula 1 é de estatística descritiva, noções iniciais, beleza? Então, vamos dar uma olhada no que a gente vai começar a trabalhar. Vamos lá. Só um detalhe, você vai ver que vai ter hora que eu vou aparecer e desaparecer, tá certo? Então, eu vou avisar, pode ser que eu não avise, beleza? Mas é só uma questão mesmo para poder deixar a coisa mais organizada, tela cheia para você. Vamos começar? Vamos lá. Olha só, então, a gente está aqui agora com o conceito de estatística, beleza? Então, eu vou começar a assumir. Olha só, galera. Conceito de estatística, esse conceito é importante porque ele tem partes muito ricas e que já foram cobradas em prova. Então, vamos lá. Estatística é o conjunto de métodos especialmente apropriado para se trabalhar com dados. Ou seja, espera aí, Marco, então você está querendo dizer que a gente vai trabalhar com dados. Isso mesmo. E o que a gente vai chamar de dado, Marco? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui o seguinte. O que é um dado? Então vamos imaginar que numa concessionária, em um determinado dia, durante o horário em que os carros chegaram para a revisão, foi entregue uma pesquisa de satisfação ao cliente. E aí essa pergunta foi o seguinte, foi entregue quando ele chega e ele precisa entregar ao final quando ele vai pegar o carro novamente, tudo bem? Então tinha lá uma pergunta. Quanto tempo de uso você tem do carro? Pronto, então tem lá 1 ano, 2 anos, qual o tempo de uso, ou seja, a relação com o carro. Então 1 ano, 2 anos, então repare, tempo de uso, quanto tempo de uso? Aí a pergunta é, você está satisfeito com o carro? Aí a resposta pode ser sim, mais ou menos ou não, tudo bem? Então você anda com esse carro em que tipo de via? Então tá lá, estrada, vias no perímetro urbano. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Cada resposta dessa vai formar uma base. Essa base é chamada base de dados, tudo bem? Então, esses dados, é com eles que a estatística vai trabalhar para realizar a chamada análise de dados, tudo bem? Então, estatística trabalha com esses dados. E esses dados, normalmente, são obtidos através de de uma pesquisa. Tá claro? Então, dados. Então, a estatística trabalha com dados. Os dados para a estatística são as informações. Maravilha? Vamos seguir. Então, olha só. Com dados, ou seja, com elementos de pesquisa. Tudo bem? Constituída de uma série de etapas. Iniciando pela... Repare, quando eu falei lá, né, do exemplo da pessoa que chega na concessionária, então, ó, você vai coletar os dados, depois vai passar pela organização, pela descrição dos dados e é uma apresentação através de tabelas e gráficos. Então aqui, só nessas etapas, você coletou, você organizou os dados, colocou em ordem crescente, decrescente, escalonou, tá certo? Então, vamos lá, ruim, péssimo, ruim, bom, ótimo, excelente. Então, você vai organizar isso. Vai descrever, o que é descrever? Você começar a fazer os cálculos, as medidas, média, moda, mediana, que a gente vai trabalhar aqui. E a apresentação através de tabelas e gráficos é um ponto importante dentro da estatística, porque é a maneira como os dados são apresentados normalmente, você não vai apresentar normalmente os dados através de texto. Então, depois que você compilou, coletou, organizou, esses dados são apresentados através de tabelas e gráficos, com a finalidade de que sejam feitas demais etapas. Aqui, ó, análise e interpretação. Isso daqui, galera, é uma parte fundamental da estatística, que eu vou chamar a atenção de vocês, culminando em uma conclusão que ensejará uma tomada de decisão.
Vamos lá que eu vou falar disso aqui tudo. A estatística possui uma divisão didática em 2 ramos. Então, deixa eu só aproveitar aqui agora e fazer uma organização com vocês. A estatística descritiva, galera, é ela que está associada a essa primeira parte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, coleta, organização, beleza, coleta, organização e a descrição dos dados. Tudo bem? Descrição dos dados. E quando eu falo descrição, essa parte de tabelas e gráficos também está aqui, viu? Dos dados. Beleza, Marco. Tudo bem. Essa é a estatística descritiva. Já a estatística inferencial, também chamada de indutiva, ela é que está associada à parte de análise e interpretação dos dados. Interpretação dos dados. Ok? Beleza, Marco. E tem mais o que aqui? Para que essa análise e interpretação? Com o objetivo da tomada de decisão. Tudo bem? Pronto. Beleza. Agora, para alguns, e aí eu não estou pensando na prova de concurso agora, daqui a pouco eu falo sobre o concurso. Essa tomada de decisão, ela não seria um componente do ciclo estatístico, porque ela vai depender do homem, vai depender de como a pessoa analisa e interpreta os dados, beleza? Mas já caiu em prova de concurso, e aí a parte de concurso é que tomada de decisão faz parte da estatística, e no caso da estatística é inferencial. Beleza, galera? Então, guarde isso com cuidado. Então, esse conceito aqui, isso aqui, tudo que eu falei para vocês, já teve questão de prova que cobrou de forma teórica esses conceitos aqui. Dentro desse conceito tem várias informações. Então, guarde isso aqui que eu falei sobre essa divisão. Essa divisão também já foi cobrada em prova. Beleza? Vamos prosseguir. Vamos lá. Aí eu já separei aqui, né? Ó, a estatística descritiva. Vamos seguir aqui. A estatística descritiva é o ramo da estatística que compreende as fases de, vamos lá, coleta, organização e descrição dos dados, cujo objetivo é a utilização de tabelas e gráficos. E você vai calcular o quê? Aí vem uma parte que é importante e a gente vai trabalhar isso bastante. Quais são as medidas estatísticas que normalmente são calculadas na estatística descritiva? A média, a moda, a mediana, o desvio padrão, a variância, entre outras. Só que eu quero chamar a atenção do seguinte: essas medidas a gente diz que isso faz parte da estatística descritiva, entenda que faz parte da estatística toda. Quando você estuda, por exemplo, intervalo de confiança lá na frente, você vai ver que vai precisar do desvio padrão. Então, talvez seja necessário calcular um desvio padrão, calcular a média. Então, fique atento a todos esses aspectos, beleza? Vamos junto, vamos continuando. Então, galera, olha só. Aqui agora, estatística descritiva. Não esqueça, coleta, organização, descrição dos dados para trabalhar com tabelas e gráficos. Já a estatística inferencial, ela vai trabalhar com você com o quê? Com a análise, né? É o ramo da estatística que se responsabiliza pela análise. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Análise e interpretação dos dados. Nessa parte da estatística, iremos trabalhar com estimadores, intervalos de confiança, testes de hipóteses. Você tem análise da variância, tem vários outros aspectos. Fique atento que a tomada de decisão você pode colocar aqui também, tá claro? Beleza? Fique atento a esse aspecto. Vamos seguindo, galera. Então, essa é a parte da estatística. Agora, você já viu a definição da estatística, viu o ciclo estatístico, coleta, organização, descrição, tabelas, gráficos, análise e interpretação para tomada de decisão. Show! Só que aí você já viu que também trabalha com dados. Só que você precisa definir o tamanho desses dados, o espectro desses dados, tá certo? Então, você vai ter dados, por exemplo, em que você vai trabalhar com todo o conjunto de dados. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, vamos imaginar
uma eleição em que todas as pessoas tenham sido pesquisadas para determinado cargo, um cargo X. Então, qual é a pesquisa? A pesquisa é com toda a população vamos pensar, prefeito de um município. O município tem 50 mil pessoas, dessas 50 mil pessoas, vamos imaginar que 30 mil estejam em capacidade eleitoral, que votam realmente, e vamos imaginar agora o seguinte, que todo mundo tenha sido pesquisado. Pronto. Você pesquisou aí todo o conjunto de dados. Beleza. Mas pode ser que você não tenha tempo de analisar todo o conjunto de dados. Então você vai analisar o quê? Parte desse conjunto de dados. Então onde que eu quero chegar com isso? Essas duas coisas, esses dois pontos, de analisar todo o conjunto de dados ou analisar parte do conjunto de dados, a estatística vai definir isso para a gente. Vamos lá? Vem comigo aqui. Como é que ela define isso? Vem comigo aqui. População. Marco, o que é a população? Olha só, a população é um conjunto que ele pode ser finito ou infinito, de tal forma que todos os seus elementos possuem ao menos uma característica em comum. Ao menos uma característica em comum. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que você estude em você faça faculdade. Vamos imaginar que você faça faculdade à noite e você faz faculdade de engenharia civil. E aí você está na sua sala, tá certo? Com seus colegas e naquela turma só tem pessoas que estudam engenharia civil. A gente sabe que nos cursos de engenharia você tem matérias que são matérias que é de eixo comum, por exemplo, cálculo, tá certo? Matemática, você pega mecânica, engenharia elétrica. Mas o que é que eu quero que você entenda? Vamos imaginar que só tenha pessoal de engenharia civil. Então todo mundo que está ali tem uma característica comum. Qual é a característica? É aluno, curso em engenharia civil. Podemos definir uma outra característica. Qual, Marcos? Por exemplo, você pode definir que todos estão matriculados na mesma faculdade. É outra característica. Então, população, todo mundo possui ao menos uma característica comum. E, por exemplo, quando você chega, vamos imaginar que na sua cidade você escolha um determinado ponto e que nesse ponto você todo dia, meio-dia, vai levar um termômetro e vai medir a temperatura do solo. Um termômetro específico. Então, no mesmo ponto, você todo dia vai pegar o termômetro e vai colocar lá para calcular a temperatura do solo. Então, você vai formando ali o conjunto de dados. Tá claro isso? Conjunto de dados. E esse conjunto de dados é que vai se tornar a sua o quê? População. Você vai fazer um conjunto de dados associados a quê? A temperatura. O objeto que você está estudando, a variável que você está estudando é ao quê? Temperatura. Tá claro isso? Fique bem atento a esse aspecto. Então, quando você chega, por exemplo, numa sorveteria, você chegou ali na sorveteria, o que é que você tem? Você tem ali os sabores. Aqueles sabores ali representam o quê? O conjunto de elementos que possuem ao menos uma característica. Porque todos aqueles sabores são sabores de quê? De sorvete. Beleza? Ali é a sua população. E guarde uma coisa, população ela não está associada à ideia do conceito demográfico. Para a estatística, a população é todo e qualquer conjunto que tenha ao menos uma característica em comum. Então eu posso fazer um conjunto, por exemplo, somente de letras. Beleza? Posso fazer um conjunto somente de números. Então todo mundo ali vai ter pelo menos uma característica em comum. Tá claro, galera? Beleza? Vem comigo aqui. Então, essa é a ideia da noção de população. E aí o que é que acontece? Quando você pega uma população, tá certo? Quando você pega uma população e dessa população, vamos imaginar que é uma população P, você consegue fazer a pesquisa relacionada a toda a população, você entra no conceito do que a gente chama de censo. Pera aí, Marco, então o que é o censo? O censo é a mesma coisa que a população? Não. Censo é a pesquisa realizada em relação a uma população. Não esqueça disso. Olha a definição aqui. É o estudo estatístico, é a pesquisa que abrange todos os elementos de uma população, ou seja, censo não é população. O censo é a pesquisa realizada com a população. Tá claro isso? Beleza, vamos seguindo. Olha só.
Nessa situação, procura-se analisar individualmente cada elemento da população. Aí vem uma observação. Essa observação é fundamental para você. Nem sempre é possível estudar exaustivamente todos os elementos da população, pois a população pode ter dimensão infinita, você pode trabalhar com um processo que seja infinito. O estudo da população pode levar à destruição da população. Então, por exemplo, como é que você analisa se o palito de fósforo está funcionando? Você risca o palito e espera ele acender, não é isso mesmo? Acendeu, você não vai poder usá-lo mais com aquela finalidade. Tudo bem? Ele é como se ele fosse destruído. Ah, Marco, mas se eu acender numa outra labareda, mas não é esse o objetivo. Por exemplo, como é que você testa o airbag de um carro? Você precisa destruir o carro. Então imagine uma linha de produção de um carro, de 1000 carros, você escolhe 800 para ver se o airbag está funcionando. Não. Você vai escolher o quê? Um só vai ser separado para você analisar, porque o estudo estatístico permite, quando ele é bem feito, que você utilize poucos elementos, tá certo? E a produção não vai poder parar dessa maneira. Agora, viu que tem problema, vai ter que analisar. Pode o estudo estatístico ser muito dispendioso. Isso aí é um fato realmente. Uma eleição, por exemplo, é muito caro fazer pesquisa eleitoral. E é por isso, galera, que nesse momento entra em ação a amostra. Então, Marco, o que é que vem ser a amostra? Então, imagine aqui a população, tá certo? Você tem aqui uma população. Agora, imagine também, por favor, que você tem aqui, ó, um subconjunto dessa população. Você escolhe um subconjunto e esse subconjunto, você o quê? Separa esse subconjunto. Eu vou fazer uma mudança aqui, viu, galera? Que ficou horrível esse subconjunto. Vou fazer uma mudança aqui para ficar melhor. Ó, até mesmo na hora de eu extrair. Pronto, tá aqui. Você extraiu. E aí, essa galera aqui, você vai botar uma lupa sobre ela. Isso daqui é o que a gente chama de amostra. Ok? Então você vai tirar uma amostra da população, vai fazer a pesquisa em cima da amostra e depois você faz a inferência. Inferência. Estatística inferencial só trabalha com amostras. Você vai fazer a inferência sobre a população, você vai levar esse dado para a população. Então a amostra, galera, ela é parte da população. Então o que é que eu vou dizer aqui para você? Vamos prosseguindo. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. É uma parte, subconjunto da população convenientemente selecionada, através de métodos adequados, de acordo com as necessidades do fenômeno a ser analisado. A amostra, essa é a palavra-chave, deve ser representativa, quanto possível, da população que se pretende estudar, uma vez que vai ser a partir do estudo da amostra que a partir do estudo da amostra, vamos tirar conclusões para a população. Então não esqueça, a amostra é parte da população. Tudo bem? Vamos seguindo. Vantagens da adoção da amostra. Quando você tem populações grandes, quando você tem populações infinitas, indispensável quando você vai destruir o objeto, vai destruir o material utilizado, ok? Você vai ter um custo mais reduzido e é mais rápido, beleza? Então, a grande chave da amostragem é trabalhar com uma amostra representativa. Existem métodos para isso. Beleza, galera. Então, tá aqui alguns conceitos chaves. Vamos prosseguir. Então, o que é que está faltando para a gente fechar os conceitos básicos de estatística? Tá? Essas definições iniciais. O conceito de variável. Marco, o que é variável? Eu digo que variável é aquilo que você está estudando na estatística. Então, seus dados, certo, Marco? Eu vou formar dados. Então, seus dados podem se referir aqui à altura de uma pessoa, a altura de uma turma, a altura de amigos. Essa altura é a sua variável, ok? É a sua variável. Então, variável é o objeto que você está estudando. É o elemento que você escolheu estudar. É a característica que você escolheu estudar. Tá certo? Então, poderia ser peso, cor dos olhos. Tá claro? Então, você tem vários, por exemplo, preferência política. Vamos separar aqui em 2 tipos, beleza? 3 tipos até, vamos imaginar 3 tipos. Quem tem mais associação com a esquerda, com a direita e com o centro, tá claro? Então você vai fazer pesquisas relativas a isso. Satisfação em relação a determinado tipo de aparelho. Então tudo isso daí esses elementos que eu estou lhe dizendo que você está estudando, os elementos que você estuda representam a sua variável. Tá claro? Vamos dar uma olhada aqui no slide. Vem comigo aqui.
Variável é uma característica dos elementos de uma população que está sendo estudada. Exemplo, quantidade de livros de estatística vendidos no Brasil em 2020, a religião do candidato da prova de auditor em 2014, a altura dos candidatos em prova de concurso da agente da PF, número de aulas ministradas pelos professores de certa universidade, as medidas do diâmetro de uma esfera de chumbo. E aí, variável está associada a isso, gente. Qual é o ponto-chave agora? Vem comigo aqui que isso aqui vai ser importante. Quando você trabalha com uma variável, você vai ter uma classificação, porque você tem variável que na hora você responde um número. Por exemplo, se chegar para você e lhe perguntar qual a sua idade, você me responde um número. Quantos filhos você tem? Você responde um número. Qual altura você tem? Você responde um número. Beleza? Agora, cor dos seus olhos. Você não me responde um número. Você me responde uma característica. Azul, verde, castanho claro, castanho escuro. Tudo bem? Então, isso daí é uma característica. Beleza? Que posição política você tem? Qual a sua religião? Você não responde número. Então, vamos pensar assim, a variável, ela vai se dividir em duas. Características variáveis que você responde com números, variáveis que você responde através de informações, de palavras, que não são numéricas, ok? Vamos lá. Então, aquelas que não são numéricas vão ser chamadas de variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas são expressas através de uma qualidade, ou que a gente chama de atributo. Não está associada a um valor, não pode ser mensurada. Cor dos olhos, religião, sexo. Beleza. Variáveis qualitativas, nominais. Espera aí, Marco, o que é que está acontecendo? Eu estou fazendo uma subdivisão já. Então, eu falei das variáveis qualitativas, agora eu vou falar das variáveis qualitativas nominais. Por que nominal? Porque você não consegue ordená-la. Você não consegue colocar uma ordem. Então, religião. Vamos imaginar aqui a religião de uma pessoa. Você pode ser católico, espírita, evangélico, candomblessista, umbandista, taoísta, hinduísta, budista. Isso você não tem uma que seja melhor do que a outra. Você não consegue hierarquizar. Tá claro? Então você não hierarquiza. Se você não consegue hierarquizar, e é uma característica que é uma qualidade, se a variável é uma qualidade, não é numérica, você está diante de uma variável qualitativa nominal. Então, são aquelas que não podem ser representadas através de uma hierarquia. Estado civil, sexo, cor da pele. São exemplos. Então, você tem a variável qualitativa nominal. Da mesma maneira, você vai ter a variável qualitativa ordinal. Essa daqui, sim, você consegue escrever numa forma hierárquica. Patente militar, sargento, tenente, capitão, major. Isso daí você consegue hierarquizar. Você tem uma hierarquia dentro da empresa, tá claro? Aí vamos lá, analista júnior, analista sênior, analista prêmio, gerente, supervisor. Então você vai tendo, você consegue hierarquizar. Então, ó, grau de instrução, patente militar são exemplos. Então, nós falamos aqui de características. Vamos prosseguir. Aí você tem as variáveis quantitativas. O nome já diz, ó, quantitativa. Vai estar associada a número. São características que podem ser mensuradas. Mensuradas, ou seja, medidas. Apresenta um número associado à variável pesquisada. E vai se dividir em discretas ou contínuas. Discreta. Por exemplo, Marco, se eu perguntar número de filhos de uma pessoa. Nenhum, 1, 2, 3. Tá certo? Em quantos concursos você já logrou aprovação? Nenhum, 1, 2, 3, 4. Isso daí você responde através de um número inteiro. Beleza? Você conta. Guarde isso. A variável quantitativa discreta você conta. São aquelas que podem assumir somente valores dentro do conjunto dos números inteiros, é verdade, no intervalo de informação. Podem ser contadas. Número de filhos, número de gols em uma partida, número de peças produzidas por uma fábrica. Tudo isso aí é variável quantitativa discreta. E as contínuas, galera, também muito comum, são aquelas em que você mede a altura de uma pessoa, você mede. O peso de uma pessoa, peso de uma altura, o peso de uma pessoa você mede. Então são características que você mede, beleza? São aquelas que podem assumir um valor dentro do conjunto dos números reais, no intervalo de informação. Ou seja, elas podem ser medidas, peso, altura, diâmetro, temperatura. E aqui, galera, tem esse resuminho aí para você,
Tipos de variáveis: qualitativas, atributo ou quantitativa. As qualitativas, nominal, ordinal, a quantitativa, discreta, contínua. Diferença da discreta para contínua: a discreta, como dica aqui, a discreta você conta, você pode contar. A contínua você mede. Ordinal. A ordinal já está dizendo, você tem uma ordem. Você tem uma hierarquia. Nominal não possui ordem. Ok? Não possui uma ordem. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma olhada aqui, de olho na questão, vamos para a prática, vamos praticar um pouquinho. Vamos dar uma analisada nessas questões aqui, galera. Vem comigo aqui. Julgue os itens seguintes relacionados aos conceitos de estatística. Item 1. Escolaridade e número de filhos são exemplos de variáveis quantitativas. Quantitativas. Então, se é quantitativa, estará associada a quê? Estará associada a uma característica. E mais, ordenável. Galera, escolaridade, sim. Escolaridade, sim. Beleza? Você pode colocar, né? Nível fundamental, fundamental incompleto, fundamental completo, nível médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo, especializado. Ou seja, essa daqui sim é quantitativa. E é quantitativa ordenável. Beleza. Mas quando você vem para número de filhos você vai dizer nenhum, 1, 2, 3. Ou seja, aqui está associada a um número. Então, ela não é quantitativa ordenável. Número de filhos é quantitativa. Aliás, espera aí, eu confundi. Quantitativa ordenável. Deixa eu mudar aqui tudo. Eita, no final do bloco eu me atrapalhei aqui. Vem comigo. Olha só, galera. Deixa eu até mudar de cor aqui. A escolaridade, ela é qualitativa ordenável. Beleza? Aí, só que ele não escreveu qualitativa, ele escreveu quantitativa. Pronto, só aqui o item já estava, galera, errado. Só aqui o item já está errado. Porque, ela não é qualitativa. Beleza? Ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Agora, repare, número de filhos, ela é sim quantitativa. Ela é sim quantitativa. Pronto. Só que ela é quantitativa discreta. Mas o que está acontecendo? A banca criou uma confusão. Isso daqui, gente, quantitativa ordenável, isso não existe. Ela é quantitativa discreta ou contínua e é qualitativa ordenável ou nominal. Então, o item está errado. Beleza? Houve aqui o equívoco na hora da leitura, mas acho que agora ficou tudo tranquilo. Escolaridade é qualitativa ordenável e número de filhos ela é quantitativa discreta. Beleza? Vamos lá. A diferença entre censo e amostra consiste no fato de desta última exigir a realização de um número maior de entrevistas. Galera, qual é a diferença? Censo. O censo você trabalha com toda a população. Toda a população. Enquanto que a amostra você trabalha com parte da população. Então, aonde é que você vai realizar mais entrevistas? Você vai realizar entrevistas, mais entrevistas aonde? No censo, né? No censo, parte da população. Pronto, galera. Então, o item está o quê? Está errado. Por quê? Porque ele está dizendo que, esta última aqui, gente, a amostra, você vai realizar o maior número de entrevistas? Não. Errado. Aqui você realiza mais entrevistas no censo e realiza menos entrevistas na amostra. Pronto. Repare como isso aqui apareceu em prova para vocês. Vamos prosseguir. Olha só. Essa questão aqui, o que ela diz para a gente? Vem comigo.
Considerando a tabela acima, apresentando a movimentação, que apresenta a movimentação anual de cargas no Porto de Santos, de 2013 a 2007, em milhões de toneladas ano, e associa a quantidade de cargas movimentadas para exportação e importação às variáveis x e y, respectivamente. Julgue o item subsequente. X e y são variáveis qualitativas em escala ordinal. Galera, vamos dar uma olhada aqui, ó, logo na definição. Ela fala da movimentação anual de cargas no Porto de Santos, de 2013 a 2007, em milhões de toneladas ano. E associa essas quantidades à exportação e importação. Então, eu vou analisar o seguinte. Ó. Em 2004, foram transportadas 40 milhões de cargas, de toneladas ano para exportação. Em 2005, 21 milhões. Galera, você está trabalhando com números. Com números. Esses números aqui são quantidades. E então, você está com uma variável quantitativa. Ok? Quantitativa. E ele está dizendo que ela é o quê, por favor, gente? Qualitativa. Não. O item está o quê, gente? Está errado. Tudo bem? Se ele não é só a questão do número, mas olha só, é o número associado também, é isso aqui, ó. Isso daqui para mim, ó, milhões de tonelada, tonelada, gente, é unidade de massa. Unidade de massa está associada a número. Então você está com uma variável quantitativa. Ok? Beleza. Fique atento a isso, ela não é qualitativa, ainda mais em escala ordinal. Um abraço. Já foi, ó, questão boa de prova. Tudo bem? Vamos ver se tem mais uma aqui. Tem, vamos dar uma olhada aqui. Sobre estatística, é correto o que se afirma em... Vamos lá. Parâmetros são medidas características de grupos determinados por meio de uma amostra aleatória. Vamos ver que isso aqui eu não falei com você ainda, mas vamos lá. Estatística descritiva é a técnica. Na verdade que está falando uma palavra aqui, são coletados dados de uma amostra a partir de quais são tomadas decisões. Tomada de decisão é na estatística descritiva? Não. Seria na estatística indutiva, inferencial. A caracterização de uma população se dá por meio da observação de todos os seus componentes que a integram. Opa, isso aqui tá beleza, vamos lá. Vamos ver se é essa. A estatística inferencial compreende um conjunto de técnicas destinada à síntese de dados. Não, galera. Pelo contrário, não é síntese. Seria o quê? Análise de dados. Análise de dados. Tá errado. Ciência é o processo para se medir as características de todos os membros de uma população. Tá certo? Então, veja bem aqui como é que tá o seguinte. Ó. Ciência é o processo utilizado para se medir as características de todos os membros de uma população. Essa daqui também está muito boa. Agora vamos lá, qual é a diferença? Vou até olhar para você. A caracterização de uma população se dá por meio da observação de todos os componentes que se integram. Veja bem, galera. A caracterização de uma população se dá pelo quê? Por todos os elementos possuírem uma característica em comum. Olha a letra E. O censo é o processo utilizado para se medir as características de todos os membros da população. Esse item está o quê, galera? Correto. Beleza? Então, o gabarito dessa questão para a gente é a letra o quê, minha gente? É a letra E. Beleza? Esse tópico aqui, parâmetros são medidas de grupos determinados por meio de uma amostra. A gente vai estudar isso um pouco mais à frente, só que eu já digo, parâmetros são características de uma população. Beleza? O erro aqui, ó, é que não é de amostra. Parâmetro está associado à população. Beleza, galera? Então, tá aí. Vamos fechar esse bloco. Daqui a pouco a gente volta continuando nossa aula 1. Vamos seguir, vamos firme, vamos forte. Já já a gente está de volta. Valeu, galera.